Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. O nosso grande objetivo de hoje é ir direto ao ponto e destrinchar as famosas filosofias de construção de riqueza do clássico pai rico, pai pobre. Mas olha só, a gente não vai parar na teoria básica, não. O plano é explorar as duras críticas que esse modelo recebe e, de quebra, entender a previsão econômica bem surpreendente que o autor fez para 2026. A ideia aqui é transformar todas essas teorias complexas num conhecimento que todo mundo possa acessar e usar. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro passa rapidamente por 6 paradas. Entender a tal da corrida dos ratos, diferenciar de vez os ativos dos passivos, ajustar a mentalidade, olhar de frente para as críticas, analisar essa estratégia da prata para o futuro e, no fim, ver como gravar tudo isso na memória. É uma ponte bem fascinante entre a teoria lá de 1997 e o que estamos vivendo hoje. Vamos lá. Para começar, a primeira sessão toca numa dor muito real, um ciclo que acaba aprisionando muita, mas muita gente na rotina de trabalho. É a famosa corrida dos ratos. Basicamente, é aquele ciclo frustrante que parece uma roda de hamster, sabe? Onde o esforço gigante acaba enriquecendo todo mundo, o chefe, o governo que leva os impostos, o banco cobrando juros da fatura, menos a própria pessoa que trabalhou. Aquela velha cartilha de estude muito, consiga um emprego seguro e tudo vai dar certo, muitas vezes só serve para garantir que os boletos sejam pagos, mas raramente constrói uma riqueza de verdade. E aí surge uma pergunta quase inevitável. Se essa corrida dos ratos é tão desgastante, quais são as armadilhas invisíveis que deixam o trabalhador médio tão longe da independência financeira? O que realmente impede a gente de simplesmente sair dessa roda? A grande verdade é que o combustível desse ciclo se resume a duas emoções bem primitivas, o medo e a ganância. O medo de não conseguir pagar o aluguel no fim do mês sabota qualquer vontade de assumir riscos. A falsa sensação de segurança do salário acaba falando mais alto. Mas e quando entra um dinheiro extra? É aí que a ganância, ou simplesmente o desejo de consumir mais, assume o volante. O aumento no salário evapora em questão de dias, com o financiamento de um carro zero ou no apartamento mais caro. As despesas sobem junto com a renda e o ciclo simplesmente recomeça. E isso nos leva direto para a engrenagem principal dessa filosofia financeira. É uma mudança de perspectiva que muda totalmente o jeito de olhar para as compras do dia a dia. Agora, o que é realmente interessante aqui é que as palavras em si não importam tanto, o que manda são os números. A regra número 1, de ouro, para acumular riqueza é brutalmente simples. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram dinheiro no bolso. É literalmente só isso. É o fluxo de caixa que diz o que é o quê. Se algo não está gerando renda e ainda pede manutenção ou pagamento de taxa, contabilmente falando, é um passivo, sem choro. Na prática, a diferença é cristalina, mas costuma dar um choque de realidade. Imóveis rendendo aluguel, ações pagando dividendos e negócios que dão lucro são os clássicos ativos. Do outro lado, carros financiados e o limite estourado do cartão são verdadeiros buracos negros de dinheiro. Mas a quebra de paradigma que mais causa polêmica é essa aqui, a casa própria. Como ela gera gastos contínuos de financiamento, IPTU e manutenção e não traz um centavo de dinheiro novo mês a mês, a filosofia enxerga a casa própria como um passivo gigante. Isso bate de frente com o senso comum que diz que a casa é o maior investimento da vida. Claro que absorver e aplicar essa diferença exige muito mais do que só saber fazer as contas. Exige uma virada mental completa. Tem uma frase que talvez seja a mais icônica desse universo todo. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. É o contraste absoluto entre trocar horas de suor por um salário e construir sistemas inteligentes. O foco muda de trabalhar mais horas para criar máquinas financeiras que funcionem sozinhas, gerando renda o tempo todo. Para conseguir fazer o dinheiro trabalhar de verdade, precisamos de 4 grandes pilares de inteligência financeira. A contabilidade para saber ler para onde o dinheiro está indo, os investimentos, que são as táticas para multiplicar esse capital, a dinâmica do mercado para sacar como funciona a lei da oferta e da demanda, e o conhecimento jurídico, que abre as portas para enormes vantagens nos impostos usando estruturas corporativas. O grande alerta do autor é que a gente sai da escola sem aprender absolutamente nada sobre essas habilidades, que são vitais para a sobrevivência econômica. Só que, como toda grande teoria, é fundamental manter o senso crítico ligado. Então, vamos olhar de forma neutra para as controvérsias ao redor desse material. Toda essa estrutura de pensamento, obviamente, atrai bastante ceticismo.
Primeiro, tem a história de que a identidade desse pai rico nunca foi comprovada por ninguém, o que sugere que ele pode ser apenas um personagem inventado para facilitar a leitura. Além disso, críticos de peso como John T. Reed apontam que o livro é cheio de historinhas inspiradoras, mas peca por não dar um passo a passo real e aplicável. E o mercado financeiro tradicional faz um alerta mais sério. O autor costuma encorajar o uso de muitas dívidas para alavancar negócios e concentra demais os investimentos em vez de diversificar, o que pode ser uma receita para o desastre na mão de iniciantes. Isso ilustra brilhantemente o descompasso que às vezes rola entre a teoria perfeita e o mundo real dos negócios. Olhando essa linha do tempo, tem um detalhe curioso. Antes de ensinar o mundo a ficar rico em 1997, a primeira empresa do autor faliu lá em 1977. E tem mais. Muito depois do seu auge de sucesso, em 2012, uma de suas companhias pediu proteção contra a falência para não pagar uma dívida milionária. É um histórico de negócios bem turbulento. Isso dá muita força ao argumento de quem diz que a maior parte da fortuna dele hoje pode ter vindo mais da venda dos livros em si do que da execução infalível dessas mesmas teorias. Deixando o passado de lado, as projeções mais recentes dele sobre o cenário econômico mundial apontam para algumas estratégias de sobrevivência bem específicas. Existe um alerta bem pesado por parte do autor de que a economia global pode sofrer um colapso em 2026. A base dessa previsão assustadora é o enfraquecimento do dólar e o peso esmagador da dívida pública dos Estados Unidos, que hoje já passa da marca surreal de 39 trilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, é muito importante anotar que os grandes bancos e as instituições financeiras globais não concordam com isso, mantendo uma visão bem mais contida e apostando num crescimento gradual da economia, sem pânico. Mas diante desse alerta de colapso, a recomendação principal de sobrevivência dele é fugir para ativos reais e tangíveis, dando um destaque gigantesco para a prata. Hoje o preço da prata ronda a casa dos $85 a onça, mas ele faz uma projeção super agressiva de que pode bater os $200 até 2026. Na visão dele, é o último refúgio seguro de valor que ainda está com preço acessível. E a lógica por trás da prata não é só o medo de o dinheiro de papel virar pó. Tem uma questão de déficit estrutural acontecendo agora. É como uma tempestade perfeita. A prata funciona como proteção financeira, claro, mas ela é uma necessidade tecnológica absoluta hoje em dia. Metade da demanda por prata vem das indústrias, puxada por setores que são futuro, como a infraestrutura para a inteligência artificial, a fabricação de painéis solares e as baterias dos carros elétricos. É muita demanda para uma oferta limitada. Chegando na nossa última sessão, vamos para a parte mais prática de todas. Como não esquecer tudo isso amanhã? Porque não adianta nada entender de fluxo de caixa e inflação agora e a memória deletar tudo depois, né? Existe um método de 4 passos bem rápido para reter o conhecimento. Primeiro, grifar o que salta aos olhos durante o estudo. Segundo, e esse é o pulo do gato, reescrever a ideia com as próprias palavras, do seu jeito. Terceiro, anotar imediatamente na hora qualquer insight que venha sobre a vida real. E quarto, desenhar ou rabiscar os conceitos que são mais difíceis de engolir. É a diferença entre só passar o olho num texto e realmente instalar um novo jeito de pensar na cabeça. E com toda essa nova bagagem sobre o que é um ativo de verdade, as armadilhas dos passivos e os alertas sobre a economia, a gente fecha com a grande provocação de hoje. Qual será o próximo ativo a ser adquirido para abrir de vez a porta de saída dessa corrida dos ratos? No fim do dia, o que muda a realidade é pegar o conhecimento e colocar em prática. A reflexão fica aí. Valeu demais por acompanhar essa análise.